E aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo está muito legal e eu quero falar com você sobre namoro cristão. Talvez você tenha 14 anos, 15 anos, 16, ou você tenha 40 anos de idade, ainda está solteiro ou ficou solteiro, e esse assunto te incomoda e você quer saber como agradar a Deus da melhor forma. Não se engane, esse é um dos maiores questionamentos que os cristãos passam hoje. Porque a nossa cultura, ela adaptou, nos ensinou o que é um namoro, e nós precisamos refletir como que devemos viver isso de acordo e da forma que agrada ao Senhor. Todos nós, quando chegamos a determinada idade, nos apaixonamos por alguém, sentimos desejo por alguém, aí a gente vai lá assistir o filmezinho da sessão da tarde, aí tem o cara lá, a menina lá, o cara mais bonito do rolê, com a menina mais... E acontece aquele romance lindo, maravilhoso, que todo mundo se impressiona. Está bem. Abra os olhos. Estou voando! Jack! E a gente vai dormir pensando, quantas vezes quando eu era adolescente, jovem, eu ia dormir sonhando com aquele filme lá que eu assisti na sessão da tarde, pensando, oh Deus, quando é que você vai me mandar a minha prometida? Graças a Deus ele mandou a minha esposa, uma mulher maravilhosa. Mas muitas pessoas têm esse sonho. Eu quero refletir com você até onde nós podemos viver esse romance de uma forma que não desagrade ao Senhor, mas que honre a Ele. Então fiquem comigo que o vídeo está maravilhoso. Para você refletir um pouco, foi Jesus que criou o amor, foi Jesus que criou o romance. O próprio Jesus criou uma linda história de romance entre Cristo e a sua igreja, que nós vamos nos encontrar com Ele um dia quando Ele voltar e veremos um amor maravilhoso. Então o Senhor Jesus, Deus, foi Ele que criou o relacionamento entre marido e mulher, foi Ele que criou aquele relacionamento romântico. O problema é que o pecado, ele corrompeu isso. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, para que a gente possa entender essa questão, de como que um cristão deve namorar, como que deve ser um namoro cristão, eu queria falar com você sobre o desejo, a atração física. Existe um conceito muito deturpado a respeito da atração física. Por exemplo, a Bíblia, sem dúvida alguma, ela condena o desejo sexual em várias situações. Por exemplo, se você desejar uma mulher ou um homem que é casado, você está pecando. A Bíblia vai falar lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do próximo. Então, se você desejar alguém que está casado, você está pecando, você está ofendendo ao Senhor, porque Ele diz que nós não devemos fazer isso. A palavra de Deus também vai nos dizer que se um homem olha para uma mulher em sua mente a desejar, ele já cometeu adultério. Mas a Bíblia sempre vai condenar a atração e o desejo? Claro que não. Olha para o casamento. Se nós formos ver as passagens, se formos ler, por exemplo, o livro de Cantares, nós vamos ver ali o desejo que aquela mulher tinha pelo seu lado. No casamento já é o contrário. No casamento você tem que gostar, você tem que desejar a sua esposa. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você estiver namorando, o diabo vai te tentar a sentir desejos por a tua namorada. Desejos pecaminosos, algo que não deveria acontecer. E quando você estiver casado, o diabo vai te tentar a não sentir desejos pelo teu esposo ou pela tua esposa. Tá vendo como o bicho é nojento? Então o desejo sexual, propriamente, ele não é uma coisa do diabo. É algo fisiológico, é algo que está em nós. Foi Jesus que criou isso em nossas vidas. Naturalmente, o homem e a mulher têm que sentir desejo um pelo outro. E é até importante ser dito que, no namoro, isso tem que ser um ponto crucial. Quando você vai namorar, se relacionar com uma pessoa, você tem que, de alguma forma, ter algum tipo de atração por aquela pessoa. Porque eu vejo muitas vezes, hoje em dia, pessoas que se relacionam com outras com aquele argumento: fulano é uma pessoa boa, fulano é uma menina de Deus. Cara, deixa eu te falar, pode ser uma mulher de Deus, pode ser uma mulher de oração, mas se você não sente nada por ela, se você não sente nada por ele, é um problema. Porque no casamento, de boa parte do casamento de vocês vai depender da consumação e da satisfação desse desejo. Então, quando se está no namoro, sem dúvida, é importante que tenha esse desejo, que tenha essa atração.
O grande problema é quando esse desejo ele é corrompido pelo pecado. E isso é o que vai nos levar ao próximo ponto, que eu tenho certeza que muitos de vocês entraram nesse vídeo só por causa desse ponto, que é exatamente a intimidade no namoro. Até onde a intimidade no namoro ela se torna pecaminosa ou não. Para você entender bem, a Bíblia ela fala sim de namoro. Eu já vi gente falando assim, a Bíblia não fala de namoro. Gente, deixa eu falar, isso é o povo que também complica demais as coisas. Se você for ver José e Maria, a Bíblia vai dizer que José estava prometido a casamento a Maria. E que José, inclusive, cogitou cancelar aquele compromisso. Então, obviamente, aquilo dali não era um casamento já estabelecido. Porque, no caso, José teria o quê? Que se divorciar, né? Papel passado, e o divórcio era algo bem complicado naquela época de José e de Maria. Não, mas José ele pensou ali na surdina, para não escandalizar o nome de Maria, cancelar aquele compromisso. Então eles poderiam ter terminado o namoro. Obviamente eles não chamavam naquela época o pessoal de namoro. Eles não diziam, estamos namorando, José e Maria, não. Eles não chamavam de namoro, porque era uma outra cultura, era uma outra época. A gente vai ver, por exemplo, Jacó e Raquel, que Jacó ele trabalhou 14 anos para conseguir se casar com Raquel. Então, com certeza, Raquel ela também não casou com outro homem esperando que Jacó fosse lá e tivesse apto a casar com ela de acordo com o que o pai dela tinha estabelecido no acordo lá com Jacó. Então, hoje no mundo existe sim um conceito pré-estabelecido de namoro. O mundo hoje acredita que, vamos pensar há 50 anos atrás, certo? Antigamente, há 50 anos atrás, o cara ia para casa, era prometida, os dois casais eram prometidos em namoro ou em casamento, né? E aí o cara ia para lá, ficava com a menina, pedia autorização dos pais, não demorava muito, casava. Uma mulher que perdesse a virgindade antes do casamento era considerada um escândalo para a família e tudo mais. Beleza. Passou-se o tempo, algumas coisas mudaram. Talvez na época dos nossos pais, coisa do tipo, ou talvez até há um pouco tempo atrás, que era o beijar na boca. Tudo normal, o casal vai lá de sábado pra casa da namorada, eles beijam na boca, eles fazem várias coisas e tal. Tem aquele momento e tal, intimidade, cada um sentado no sofá. Passou-se o tempo, eles começaram a ficar em pé. Passou-se o tempo, começou a correr mão, onde não deveria correr mão. E passou-se o tempo hoje, a coisa mais normal do mundo, inclusive aceita moralmente na sociedade, no conceito popular, que é exatamente o ato sexual antes do casamento. Pode até existir algum código de ética fundamentado na questão da religião e tudo mais, da moralidade, algo bem distante da realidade de muitas pessoas que ter envolvimento sexual antes do casamento é uma coisa errada e tudo mais. Mas no conceito popular, em uma opinião comum, as pessoas não consideram mais anormal uma pessoa que está namorando e tem uma vida sexual ativa com seu parceiro ou com seu parceiro. Isso não é mais considerado um absurdo no nosso meio. E aí a pergunta que eu faço é: nós cristãos, nós vamos nos adaptar a isso? Aceitou-se o beijo, agora também vamos aceitar a fornicação? Então a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz claramente que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado, é adultério. Então isso nem deveríamos discutir. Porém, existe algo que ainda é bem comum aceito até no meio de muitos cristãos, que é o beijo. Eu não estou aqui para colocar como juiz na sua vida, porque talvez para muitas pessoas que vão estar ouvindo eu não seja o seu pastor, mas se eu pudesse, como alguém que já passou por essa fase, que está casado, que já viveu muitas coisas que vocês vivem hoje, eu não recomendaria: Pedro, por quê? E tal. Talvez o espanto que muitas pessoas têm diante disso seja por conta da concepção que nós temos hoje sobre namoro. Eu vou te dar um exemplo. Para muitas pessoas, o namoro, ele é uma oportunidade, isso eu estou falando no conceito cristão. Para muitas pessoas, o namoro é uma oportunidade para satisfazer desejos carnais diante de uma permissão pré-estabelecida de que não é pecado. Eu não entendi o que ele falou. O jovenzinho, ou a jovem ali com seus 14, 16 anos, começa a despertar seus desejos, suas paixões, e aí ele vê aquela meninazinha que ele ama, que ele tem um desejo de namorar. E aí o que é que acontece? Ele sabe que ele não pode ter
certos níveis de intimidade, porque ele entende claramente isso que é pecado e tal, só depois do casamento. Beleza. Só que o que acontece? Em contrapartida, na cabeça dele ele pensa, mas beijar na boca eu posso. Sei lá, abraçar de tal forma eu posso. Então eles vão lá, começam a namorar com esse pensamento. E tudo que eles querem com aquele namoro, o objetivo daquele namoro, se torna satisfazer uma vontade, satisfazer um desejo que eles têm carnal de suas carências. Sendo que, biblicamente, esse não é o objetivo do namoro. O objetivo do namoro é você conhecer uma pessoa, você se preparar e firmar um compromisso com aquela pessoa para um eventual casamento. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher e a desejá-la, você comete o quê? Adultério. Então, um cara que é jovem, que não é casado obviamente não é casado com a sua namorada, diante de Deus, aquela pessoa, o seu namorado ou a sua namorada, diante de Deus, é sua irmã em Cristo. Jesus, ele não olha para duas pessoas namorando e diz, agora eles estão namorando. Então, quando eles beijarem na boca e sentirem desejos e vontades intensas um pelo outro, eu vou dar um com licença, eu vou dizer assim, não, tudo bem, não tem problema, porque eles são namorados, anjos, eles são namorados, né? Avisa lá pro inferno que o diabo não perturbe, eles estão se beijando, né? Eles estão se pegando ali, o negócio tá bem quente, mas avisa lá pra todo mundo que não é pecado não, por quê? Porque eles são namorados, tá tudo ok, eles disseram pra mim, fizeram um compromisso, cada um deu um anel prateado lá pro outro e disse que eles têm um compromisso de namoro. Bem, gente, a gente sabe que não é assim que acontece. Diante de Deus, aquela pessoa nada mais é do que a sua irmã em Cristo. O compromisso que você selou com aquela pessoa é para aquela pessoa. O Senhor Jesus Cristo, ele vai firmar a aliança quando entra no casamento, quando é estabelecido um casamento. Então, esse cuidado precisa ter. Namoro é exatamente para isso, pessoal. Você não tem você não tem uma aliança inquebrável com seu namorado, não. Se você percebe que aquela pessoa que você está se relacionando não cumpre os pré-requisitos que você acredita ser importante para você ter um casamento de sucesso, mete o pé. Tem gente que está presa em relacionamentos com pessoas que já quebraram esse compromisso, com pessoas que não são cristãs, com pessoas que as desrespeitam, um namoro. Então, entendeu que aquela pessoa não é a pessoa certa, então mete o pé. O namoro foi feito também para dar errado. Então, nós temos que mudar a nossa concepção de namoro. O namoro não é para satisfazer desejos. Namoro é para se preparar para o casamento. O namoro é uma preparação para o compromisso do casamento. E você pode estar pensando comigo, Pedro, que chato, cara. Deixa eu te falar. Quando nós pecamos, nós abrimos as portas para que o diabo atue. É como se desse liberdade para que o diabo atuasse na vida das pessoas. Busca ao Senhor. Porque eu posso dizer para você que quando nós nos santificamos, quando nós nos guardamos ao Senhor, nós livramos a nossa vida de maldições, desfrutamos coisas incríveis do Senhor. E eu também posso dizer para você que quando nós não guardamos a nossa vida nos caminhos do Senhor, quando nós não nos santificamos, quando devemos santificar, mesmo depois de casar, mesmo depois de endireitar a vida, acaba sofrendo com certos problemas e com certas... Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de deixar o teu comentário e compartilhar para aquele teu amigo que precisa ouvir isso, tá? E diz para mim o que você acha, qual a tua opinião sobre a intimidade do namoro. E Deus te abençoe.